Olá, amigos. Novamente com vocês, Marcos Ziskind, trazendo as informações do que vem ocorrendo em Israel. E sem mais delongas, vamos às manchetes. Os primeiros sinais de que o Hamas necessita de um acordo para sobreviver começam a emergir. Quem é ou quem foi Mohammad Daif? Qual é o futuro de Yahya Sinwar caso Daif tenha sido realmente assassinado? O Hezbollah já atirou 6.500 foguetes contra o norte de Israel. A empresa israelense Wiz está sendo vendida à Google norte-americano por valor recorde na história da alta tecnologia. A Edwards Life Sciences dos Estados Unidos anuncia a compra de empresa israelense por 350 milhões de dólares em dinheiro. E Israel, infelizmente, resolve aumentar para 3 anos o tempo de serviço militar para os soldados israelenses. Amigos, hoje é dia 15 de julho de 2024, segunda-feira, e vamos então às notícias. O Hamas começa a sentir que está começando a ficar com as costas para a parede após as ações militares de Israel. Israel tem avançado com seu programa já no terceiro estágio na faixa de Gaza e conseguiu colocar o Hamas numa posição que aparentemente eles necessitam mudar a sua estratégia. Após 17 tentativas de acordos para o final da guerra, finalmente o Hamas começa a aceitar as propostas feitas pelos Estados Unidos e aceitas por Israel. Entre as propostas que o Hamas negava peremptoriamente, começam a aparecer as primeiras rachaduras, que seria a entrada de 1.000 policiais da autoridade palestina dentro da faixa de Gaza para fazer o policiamento naquela região. O Hamas sempre se opôs porque é um inimigo figadal da autoridade palestina que governa a margem ocidental do Rio Jordão. Um outro sinal de que o Hamas muda de posição é que após cada ataque contra as lideranças políticas ou militares do Hamas, uma série de foguetes eram enviados contra Israel e qualquer conversação era paralisada. Desta vez, Israel fez um ataque extremamente forte contra o local onde se encontrava Mohammad Daif, que é o chefe do serviço militar do Hamas, e o seu imediato, que este sim já sabemos que morreu, e o Hamas não interrompeu as negociações e se mostra disposto a concessões que até aqui não fez. Mas para isso é preciso entender quem é Mohammad Daif e qual é a influência dele na faixa de Gaza. Mohammad Daif é o homem que formou a estrutura militar do Hamas como nós a conhecemos hoje. Antes de Mohammad Daif, o grupo era um grupo de guerrilheiros que agia com esfaqueamentos e eventualmente com revólveres ou arma de muito pequeno calibre. Mohammad Daif assume a liderança militar do Hamas e começa a construir não um grupo de guerrilheiros, mas um verdadeiro exército terrorista. Ele passa a utilizar foguetes, morteiros, canhões, veículos militares. É dele a ideia da construção da tremenda teia de aranhas de túneis que estão por baixo do solo de Gaza. Ele quem organizou o Hamas em batalhões, os batalhões em divisões, etc., para ter um comando como se fosse militar, realmente militar, para lutar contra Israel. Mais do que isso, a influência dele é tão grande que, graças ao apoio dele, Yahya Sinwar, o atual líder político na faixa de Gaza, conseguiu deslocar Ismael Haniyeh, que era até então o número 1 do Hamas dentro da faixa de Gaza, e levá-lo a sair da faixa de Gaza, uma vez que ele hoje comanda o comitê político a partir do Catar.
Tudo isto mostra que Mohammad Def era uma figura importantíssima. Dentro da faixa de Gaza ele é conhecido como o Fantasma. Motivo desse apelido, o Fantasma. Há apenas uma fotografia de Mohammad Def conhecida e, além disso, ele sobreviveu a 6 tentativas de assassinato perpetradas pelo governo de Israel. Não há ainda uma certeza se ele foi ou não atingido no recente ataque a uma base. Mas é de chamar a atenção o fato de que Mohammad Def não estava no subterrâneo e sim em um edifício dentro da área humanitária que foi evacuado para abrigar terroristas do Hamas. Isso significa que o sistema de túneis ou foi totalmente destruído ou, ainda que não tenha sido totalmente destruído, está extremamente vulnerável e ele teve que sair da toca para se abrigar num prédio já sobre a superfície. Foi neste local que Israel atacou e conseguiu eliminar o segundo homem da hierarquia militar, que era o assistente principal de Mohammad Def, e provavelmente Mohammad Def também foi eliminado. Se Mohammad Def efetivamente foi eliminado, a posição de Yehia Sinwar fica agora bem mais problemática, porque ele perde o seu grande protetor e é possível que a força de Ismail Haniyeh emerja como o novo líder em oposição a Yehia Sinwar. Além disto, é preciso entender que também no Catar as coisas começam a se dividir. Já há no Catar uma parcela da liderança pragmática do Hamas que começa a pensar em aceitar uma força internacional de paz e desarmar o Hamas, exceto armas leves para policiamento e segurança das lideranças. É uma posição que nós nunca ouvimos do Hamas desde que ela assumiu o controle de Gaza em 2007, e isto começa a mostrar que há divergências entre a liderança e uma parte da liderança já começa a aceitar a desmilitarização do Hamas, que é, em última instância, uma das exigências e necessidades do Estado de Israel. Mudando agora a conversa para a fronteira norte, o Líbano não foi provocado por Israel em nenhum momento a partir do início das operações em Gaza. No entanto, o Hezbollah, movimento terrorista xiita com base no sul do Líbano, resolveu tomar as dores do Hamas e atacar Israel. Ao longo deste período, desde outubro até aqui, Israel já foi alvo de 6.500 foguetes enviados pelo Hezbollah, que causaram muita destruição, incêndios em áreas florestais e diversas mortes também. O norte de Israel está evacuado na fronteira com o Líbano em função dos constantes ataques. Cerca de 200 mil israelenses estão vivendo em hotéis ou em casas de familiares já há mais de 9 meses, exatamente por esses constantes ataques. É importante ressaltar que a ONU decidiu há muitos anos, com a Resolução 1701, que forças do Hezbollah não poderiam estar ao sul do rio Litani. E com isso estariam afastadas em cerca de 14 quilômetros da fronteira israelense. E, no entanto, o Hezbollah jamais implementou a resolução da ONU, está na fronteira com Israel, atacando Israel de forma contínua. Israel tem revidado a cada ataque, mas tem tomado cuidado de não iniciar ataques, sempre revidar. A população no norte de Israel já não aguenta esta situação e ainda na tarde de ontem houve uma manifestação bastante significativa de parte dos habitantes do norte exigindo que o Estado de Israel ataque o Líbano para eliminar o Hezbollah e permitir a volta das milhares de famílias que tiveram que abandonar suas casas. Esta é uma exigência da população do norte, que ao invés de procurar negociações com o Hezbollah, passa a exigir uma guerra total para a eliminação
do Hezbollah. Além dos 6.500 foguetes, o Hezbollah tem utilizado também o que se chama de armamento antitanque. O armamento antitanque, ao contrário do foguete, é disparado praticamente em linha horizontal, não conseguindo, portanto, ser interceptado pelo domo de ferro. E isso tem causado mortes, tem causado incêndios, tem causado destruição em muitas casas e tem causado, inclusive, mortes de pessoas que estavam simplesmente viajando em seus veículos e foram atingidos por mísseis antitanques. Agora vamos para a parte econômica. Essa semana, ou melhor dizendo, nos últimos 2 dias, recebemos 2 notícias extremamente importantes para Israel. A primeira diz respeito à concretização da compra da Inoval Biomedical, que é uma empresa israelense que desenvolve o transcatéter mitral minimamente invasivo. A Edward Life Science anunciou que está comprando a Inoval Biomedical pelo valor de 350 milhões de dólares em cash. E com isso, aumentando a possibilidade de seu faturamento, uma vez que a Edward Life Science se considera a empresa mais avançada no tratamento de disfunções na válvula mitral. Uma outra notícia, esta sim espetacular, não só para Israel, mas para todo mundo, é a compra que a Google anunciou da empresa israelense Viz, que é uma empresa de armazenamento nas nuvens. A Google perdeu a corrida nesta área, que hoje é dominada praticamente, apesar de existirem inúmeras empresas nessa área, 2 e controlam praticamente o mercado. Uma é a Amazon e a outra é a Microsoft. A Google compra a Viz neste momento. A Viz é uma empresa que tem um histórico absolutamente incomum. É a empresa que se transformou em unicórnio no menor prazo na história. Ela se transformou em unicórnio após 8 meses de sua fundação. Unicórnio é uma empresa que tem um valor de $1 bilhão. 8 meses depois da sua fundação, ela já valia $1 bilhão. Não só isso, ela é a empresa que mais rápido acumulou investidores. Ela conseguiu $12 bilhões de investimentos nesses 4 anos que ela existe. Finalmente, ela será a empresa de maior valor vendida na história da high-tech mundial por $23 bilhões para a Google. A maior compra até o momento de uma empresa israelense havia sido da Mobileye. Perdão pela minha falha. A Mobileye foi vendida por $15 bilhões em 2007 e agora a Viz vai ser vendida por $23 bilhões. Há uma situação não ideal, é que a Viz acabou sendo registrada nos Estados Unidos. Então o grosso dos impostos sobre o lucro serão pagos nos Estados Unidos. Ainda assim, 40% do valor da empresa pertence a israelenses, fundadores e funcionários da empresa, bem como a investidores israelenses. Portanto, 40% dos impostos ficarão em Israel, que é um volume de dinheiro extremamente grande e extremamente necessário durante esse esforço de guerra que tem custado bilhões de dólares aos cofres israelenses, em auxílio às famílias deslocadas, em subsídios aos inúmeros negócios que tiveram de ser fechados em função, seja do deslocamento dos seus negócios, seja porque os seus proprietários estão convocados e lutando em Gaza, na fronteira com o Líbano, ou mesmo na Cisjordânia, onde batalhas têm ocorrido na cidade de Jenin. Portanto, a entrada destes impostos ajudará o esforço de guerra, não soluciona o problema financeiro de Israel, mas ajuda significativamente. Quando a Mobileye foi vendida,
a entrada de impostos foi tão grande que pela primeira vez Israel havia aceitado receber os impostos em dólares e não em shekel, porque caso aquela quantidade imensa tivesse que ser trocada em shkalim, o shekel se fortaleceria tremendamente e isto faria com que as exportações israelenses sofressem muito. Desta vez, 40%, como eu disse, do valor será trazido a Israel pela venda da Viz. Amigos, por hoje é o que tínhamos a noticiar. Eu espero sinceramente poder voltar em algum momento e dizer que finalmente um acordo com o Hamas foi finalmente assinado e os nossos reféns voltem às suas casas, uma vez que estão lá há quase um ano sofrendo na mão de terroristas. Muitos deles, infelizmente, já pereceram e os seus corpos merecem também um enterro digno. Por ora, é o que tínhamos a noticiar. Esperamos voltar brevemente com novas notícias, queira Deus que positivas. Um grande abraço a vocês e até a próxima, amigos.